Olá pessoal, só uma informaçãozinha rápida aí para vocês. Nós estávamos falando da causa de aumento de pena do artigo 122, parágrafo 4º do Código Penal, e aí eu tive um probleminha com o meu equipamento aqui e travou, tá? E aí depois também me faltou tempo para a gente dar continuidade. Então, seguindo ainda, vocês voltem aí no último vídeo que nós registramos, a gente continua no finalzinho do artigo 122, parágrafo 4º, falando lá do aumento da pena até o dobro, pelas razões que eu já havia mencionado, e nessa situação o legislador menciona esse aumento de pena até o dobro, se o crime for praticado por meio de rede de computadores. O que significa isso? Por meio de internet, de intranet, de extranet e etc. Também haverá o aumento da pena aí até o dobro se o crime for praticado por meio de rede social, Facebook, Instagram e assim sucessivamente. E se transmitido em tempo real, ou seja, transmitido ao vivo, tá? Em qualquer uma dessas três situações, teremos o aumento aí da pena do artigo 122 até o dobro. Seguindo, dando sequência agora, também a causa de aumento de pena, falamos do parágrafo 3º, terminamos a análise do parágrafo 4º, no parágrafo 5º do artigo 122 do Código Penal, a pena aumenta de metade, se o agente é coordenador ou líder de grupo ou rede social. Veja, quando o legislador menciona coordenador ou líder, ele está se referindo ao chefe, ao gerente, ao presidente, ou seja, ao indivíduo ou aos indivíduos que têm poder de comando. De grupo ou rede social, ele está mencionando então um conjunto de pessoas conectadas, tá? Deve, para incidir o aumento de metade nessas condições mencionadas no parágrafo 5º, haver um nexo causal entre a ação e o resultado morte ou automutilação. E a última causa de aumento de pena, que ela não vem no artigo 122 do Código Penal, mas vocês precisam ficar atento a essa situação, porque pede-se bastante isso, e aí vocês vão falar, bom, mas eu não encontro ou eu não encontrei isso no Código Penal. Também aumenta a pena da participação em suicídio ou automutilação, aumenta a pena de 1/3 se a instigação, induzimento e o auxílio para a morte ou para a lesão com a finalidade de morte tiver como vítima um indígena, um índio não integrado à sociedade. Portanto, o índio que estiver integrado à sociedade, ou seja, com conexão pela internet, com antena parabólica, Sky, enfim, acesso à sociedade de forma geral, não incide a causa de aumento de pena de 1/3. Mas se for um índio ou uma tribo de indígenas que não são integrados à sociedade, há sim o aumento de pena de 1/3, mas agora por imposição da Lei 6.001/73, que é o Estatuto do Índio, no seu artigo 59, impõe essa causa de aumento, ok? Essas são as situações aí de aumento de pena e com isso a gente finaliza o artigo 122 do Código Penal. Antes da finalização total, algumas observaçõezinhas importantes. Uma delas, que pede-se bastante, está sempre aparecendo aí nos concursos ou exames de ordem, vocês vão precisar disso, é o famoso caso da torneira de gás. Então imagine vocês a seguinte situação, duas pessoas, vamos denominá-las aqui de João e Maria, se trancam, se fecham num quarto, tá? Devidamente vedado nesse quarto, portanto não há possibilidade nenhuma de sair o gás, tá? Eles se fecham num quarto e combinam o suicídio recíproco. Essa é a situação. Veja, se eles combinaram, o João e a Maria, se eles combinaram o suicídio recíproco, nós estamos diante de uma instigação do João para a Maria e da Maria para o João. Então veja, quais são as consequências disso? Levando em consideração
alguns tipos penais, dentre eles o artigo 122 que nos interessa aqui. Veja, quando o João vai lá e abre a torneirinha do gás, tá? Estando eles fechados dentro do quarto e combinaram previamente o suicídio dos dois, quando eles se trancam lá, o João vai lá e abre a torneirinha do gás. Quando o João abre a torneira do gás, levando em consideração o artigo 121 do Código Penal, é como se o João estivesse apertando o gatilho da arma de fogo, tá? Portanto, a ação é do João. Então veja, daí as seguintes hipóteses. Se o João morre e a Maria sobrevive, a Maria responde por participação em suicídio. Artigo 122, parágrafo 2º, ok? A Maria sobreviveu, ela instigou o João ao suicídio, portanto, houve a morte do João, ela responde pelo artigo 122, parágrafo 2º. Se o João sobrevive e a Maria morre, veja, agora mencionei lá em cima, quando o João abre a torneirinha de gás, é como levando em consideração o homicídio se ele tivesse puxado o gatilho. Portanto, se ele, João, que abriu a torneira do gás, sobrevive e a Maria morre, o João vai responder por homicídio e não por participação em suicídio, ok? E se os dois, tanto o João quanto a Maria, sobrevivem? Se os dois sobrevivem, o João vai responder por tentativa de homicídio e a Maria vai responder por participação em suicídio, se ele não sofreu lesão corporal. Ou se sofreu lesão corporal, mas esta foi de natureza leve, artigo 122 caput. Agora, se a lesão do João foi uma lesão grave ou gravíssima, a Maria vai responder pelo artigo 122, parágrafo 1º do Código Penal, ok? Um outro ponto, também bastante discutido, mas esse é muito mais fácil do que o caso da torneira de gás, é o da roleta russa. Roleta russa, todo mundo sabe o que é, tá? O indivíduo pega lá uma arma de fogo, um revólver, capacidade para 6 cápsulas intactas, ele insere uma única cápsula, gira o tambor, fecha, bota na cabeça e puxa o gatilho. Isso é a famosa roleta russa, ok? Vai depender da sorte do agente. Então veja, no caso da roleta russa, o sobrevivente responde por participação em suicídio. Estamos em 2, brincando de roleta russa, portanto é a vez do terceiro, ele bota a munição, gira, fecha o tambor, bota na cabeça e atira, e há o disparo. Nessa situação, o sobrevivente, o terceiro, que não era a vez dele de realizar o ato, responde por participação em suicídio, ok? Há uma corrente minoritária defendendo aquela hipótese, nessa situação da roleta russa, de homicídio indireto, por dolo indireto eventual, levando em consideração a teoria do domínio do fato, que nós analisamos lá o ano passado na parte geral. E por fim, para finalizar, nós temos a chamada erro de execução na questão do suicídio, tá? Então imagine vocês que a pessoa põe uma arma, tentando a prática do suicídio, ele bota a arma na cabeça e puxa o gatilho. A hora que ele puxa o gatilho, automaticamente, instintivamente, ele abaixa a cabeça. O projétil, o disparo, passa por cima da cabeça dele e atinge uma terceira pessoa que encontra-se próximo. Nesta situação, nós também já vimos essa matéria lá na parte geral do Código Penal. Esse indivíduo que tentou o suicídio e não obteve êxito e acabou por erro na execução atingindo um terceiro, que não havia dolo em relação a esse terceiro, é óbvio que nessa situação ele vai responder por homicídio culposo. O que faltou era isso, pessoal. A gente vai agora para o artigo 123 nos próximos vídeos. Abraço a todos.